Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos todos juntos proclamar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você espremer a Bíblia todinha, e se você tiver que resumi-la todinha numa frase, é esta frase: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos aplaudir de todo o coração aquele que é digno de toda glória. Aplauda o bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte, porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Seja exaltado, Senhor.
Cante o Senhor. Jesus, meu rei. Eu nasci pra te adorar. Jesus, meu rei. Jesus, meu rei. Eu nasci pra te adorar. Jesus, meu rei. Eu nasci pra te adorar. Jesus, meu rei. Eu nasci pra te adorar. Jesus, meu rei. Eu nasci só pra te adorar. Só pra te adorar. Eu nasci só pra te adorar. Tu és rei. Tome a sua Bíblia nesse instante. Levante mais alto que você puder a sua Bíblia. Se o irmão ao seu lado estiver sem a sua Bíblia, sem a Bíblia dele, deixe ele segurar na pontinha da sua. Isso, vê se tem alguém sem a Bíblia. Isso. Se tem, fala, segura na pontinha da minha. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, o poder, ó Deus, inerente da Tua palavra. Senhor, flua, Senhor, com tanta graça, com tanta liberdade. Senhor, que nossos olhos hoje à noite sejam abertos, ó Pai. Ó Deus, que qualquer escama que porventura haja, Senhor, possa cair, para que possamos ver o Senhor, tal qual o Senhor é, para nos vermos, ó Pai, nesse espelho que é a Tua palavra, para podermos viver, ó Pai, em plenitude, a vida do Senhor em nossa própria vida. Abençoamos o pastor Luciano, conceda-lhe a Tua graça, Tua sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, para que a Tua palavra continue a nos edificar, a nos consolar, a nos exortar e a trazer, ó Pai, aos perdidos a salvação e mostrar o caminho do arrependimento ao desviado. No precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Luciano. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Em todo fim de semana, a gente caminhou dentro de um foco ligado à conferência do Espírito Santo. E a minha intenção inicial era que no domingo a gente viesse no mesmo embalo. Mas eu falei pela manhã, o Espírito Santo, de quem a gente falou tanto que devemos aprender a fluir com ele, me trouxe uma direção diferente para os cultos do domingo. E eu quero ser fiel e obediente a isso. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Eu gostaria de repetir a última frase: para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Amém. Você pode se assentar.
É um prazer enorme poder mais uma vez servi-los da mesa do Senhor, né? Eu sempre digo que compartilhar a palavra é um privilégio enorme, indescritível. Mas há alguns lugares onde meu coração fica um pouquinho mais empolgado, satisfeito, principalmente num ambiente como esse, onde a gente vê o que Deus tem feito de uma forma tão especial nessa casa, né? Através dos ministérios. O pastor Márcio tem sido uma inspiração e, de coração, a gente fica feliz de poder colaborar. Queria mencionar meu irmão Paulo, um dos pastores da minha equipe, que está aqui presente. Fique em pé, por favor. Ele acabou de chegar do aeroporto direto para cá. Na terça-feira, pela manhã, eu pedi a ajuda dele. Vou estar ministrando no Conselho de Pastores aqui de Belo Horizonte. E nós temos um livro sobre família, que eu fiz um propósito no meu coração. Nós estamos distribuindo 10 mil livros de graça só para pastores, né? E ele vai me ajudar a coordenar isso e mais um pouquinho. Mas como não é bobo nem nada, deu um jeito de pegar um culto aqui ainda no domingo à noite antes. Esse texto, querido, fala de algo muito importante. E antes de entrar no texto e na exposição propriamente dita, eu quero só compartilhar com você algo que eu tenho entendido da parte de Deus. Não adianta apenas a gente fazer a coisa certa. Eu tenho entendido que mais do que apenas aprendermos a fazer a coisa certa, nós precisamos aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz assim: nada tendes porque não pedis. Tem crentes que não recebem de Deus porque eles não oram, porque eles não pedem. Mas no versículo seguinte, Tiago 4,3, ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, alguns não recebem porque não fazem a coisa certa que é pedir. Outros fazem a coisa certa que é pedir, mas fazem do jeito errado. E mesmo quando você faz a coisa certa, porém do jeito errado, isso não funciona. Paulo, em 1 Coríntios 10, 16, ele chama o cálice da ceia do Senhor de o cálice da bênção. Eu creio que nós somos abençoados quando ceamos. Quantos creem que são abençoados? Você tem comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, a bênção nisso. No entanto, Paulo diz: se nós não participarmos da ceia do Senhor da forma correta, se participarmos de modo indigno, em vez de abençoados, nós seremos julgados. Então, cear, nós podemos dizer, é a coisa certa para ser abençoado. No entanto, se você fizer a coisa certa do jeito errado, ela não funciona. E o que Deus tem me incomodado muito nos últimos anos, a falar e ensinar, nessa área que eu quero continuar mexendo, começamos pela manhã, falando do dízimo como um ato profético que celebra a redenção. E hoje eu quero mexer no assunto que eu tenho chamado ele de expressão de generosidade. O apóstolo Paulo escreve, e ele está dizendo àqueles irmãos de Corinto: olha, eu espero que a vossa dádiva, que de antemão foi anunciada, que ela esteja pronta. Então ele diz assim: como expressão de generosidade e não de avareza. Quando o assunto, querido, envolve a questão das contribuições, nós precisamos entender que Deus espera não apenas que a gente faça a coisa certa, mas que a gente faça do jeito certo. E eu creio que o jeito certo não tem a ver apenas com uma visão e uma perspectiva profética, como a que vimos essa manhã, mas tem muito a ver com um coração correto. Porque as nossas ofertas, as nossas contribuições em todos os gêneros, no reino espiritual, elas têm uma linguagem, elas falam algo. Paulo está dizendo que elas vão expressar ou generosidade, ou elas vão expressar avareza. Mas alguma coisa está sendo expressada, alguma coisa está sendo falada na hora da entrega. O livro de Hebreus diz no capítulo 11, no versículo 4, que a oferta de Abel ainda fala. Esse ainda fala significa que falou quando foi dada e continua falando. Porque nossas ofertas, elas falam, elas têm uma linguagem. A linguagem talvez não seja verbal, talvez seja a expressão de algo que está no coração, mas elas comunicam algo. E quando eu olho para esse texto, existe, obviamente, temor no meu coração, porque algo que eu tenho descoberto, querido, ao longo do tempo, é que Deus não está interessado na minha e na sua oferta. Deus está interessado num coração correto que vai nos levar a entregar isso. Mas Deus não está interessado na oferta em si. Se Deus estivesse interessado só na oferta, então qualquer oferta agradaria a Ele. Mas a Bíblia fala de ofertas que não agradaram a Deus, de ofertas que Deus não aceitou. A oferta de Caim, Deus não aceitou. A oferta de Ananias e Safira não foram aceitas.
E quando Deus está dizendo não aceitar algo, Ele mostra que o que ele esperava não era meramente a oferta. Era uma atitude correta que levaria a isso. E eu tenho visto muitos irmãos que até são fiéis em entregar algo a Deus e ao reino de Deus, mas ainda não estão se movendo da forma correta no seu coração. Então, eu quero falar exatamente a respeito disso. E o primeiro ponto dessa nossa conversa, dessa ministração de hoje, é que o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Você pode repetir isso? Fala para o vizinho ao seu lado. Fala, o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Para não fazer acepção de pessoa, vira para o outro vizinho e fala para ele também. O coração com que ofertamos faz toda a diferença. Alguns anos atrás, eu fui ministrar numa cidade e o pastor me disse, olha, eu marquei um almoço para a gente amanhã na casa de um irmão. Eu falei, tudo bem, queridão, estou aqui, você manda, estamos juntos. E quando nós chegamos naquela casa, que eu já antes de entrar assim, comecei a me preocupar e tentar lembrar todas as lições de etiqueta e de boa maneira que minha esposa já tentou me dar. De vez em quando ela diz, meu amor, Deus tem projetado seu ministério, você não pode ser assim sempre tão esculhambado. E eu estou tentando melhorar. E quando eu cheguei, eu estava todo preocupado, falei, olhando a coisa toda, eu tenho que fazer isso da forma correta. Mas quando eu sentei à mesa, ainda estava tentando entender se eu pegava os talheres de fora para dentro, de dentro para fora, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, eu quero que você dê uma palavra para o seu anfitrião. Eu pensei, tomara que seja boa. Porque o jeito que veio no meu coração, eu falei, a coisa vai entortar aqui. E o Espírito Santo me trouxe uma palavra de conhecimento. E me disse, ele tem feito uma oração para mim há muito tempo. Me perguntando algumas coisas, entre elas, a respeito de por que ele não prospera, como ele espera prosperar, de acordo com aquilo que ele acredita na palavra. Deus falou algumas coisas que são pessoais, obviamente, eu não vou falar aqui. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi que o Senhor falou ao meu coração a respeito de duas coisas que eu tinha que falar para ele. A primeira delas, eu lembro que eu falei para ele, olha, se você administrasse a sua empresa do jeito que você administra as suas finanças pessoais, eu estou falando de uma grande empresa aí do país, eu falei, você já tinha quebrado. Porque você não tem o direito de, no nível pessoal, gastar mais do que ganha e querer que Deus corra atrás de você o tempo todo. E quando eu falei isso para ele, a mulher que estava do lado disse, fala a Deus. Quando a esposa diz, fala a Deus, é a maior confirmação que o profeta precisa. Tipo assim, eu vi falando, ele não me ouve, que Deus mande alguém para falar isso. Mas eu falei, você tem feito algumas coisas no nível das suas finanças pessoais, onde você não tem sido o bom administrador. Eu falei, mas o que Deus realmente mandou eu te dizer é porque você tem feito uma pergunta a ele. Por que que você não está vendo a colheita de tudo aquilo que plantou, uma vez que você vem sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, em vários níveis de oferta? E quando eu falei isso para ele, entre outras coisas, ele falou, eu tenho feito exatamente essa pergunta para Deus. E eu falei, Deus mandou te responder com um versículo. E ele disse, qual é o versículo? E eu falei para ele, João 12, 24. E quando eu falei João 12, 24, ele ficou me olhando com a cara de não faço ideia o que seja isso. Eu falei, eu te ajudo. O texto diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu falei, a certeza da colheita não vem apenas do ato de você semear, mas você precisa ter certeza que a sua semente vai morrer. Ele falou, me ajuda a entender. Eu falei, eu vou te ajudar a entender de forma prática. Não é porque você colocou a sua oferta ou o seu dízimo na salva, não é porque você investiu em missões, que você de fato estabeleceu uma semeadura. A sua semente não tem morrido. Eu falei, você só falta fazer um pranto, tipo um velório, abraçando o gasofilaste depois de entregar algo, e chorar e lamentar aquilo. Eu vou sentir tanto sua falta. Eu falei, porque por fora você está se esforçando para obedecer, mas por dentro seu coração, seu bolso sangra, eu falei para ele. Eu falei, você não conseguiu até hoje encontrar prazer nisso. Falei, quando chega o fim do ano, que tem a poderosa distribuição de lucros da sua empresa, fora todos os seus outros ganhos, você até obedece, mas você quase chora. E quando eu comecei a falar isso, ele olhou para mim e disse, é verdade. Eu tenho procurado obedecer a Deus, mas eu nunca consigo fazer isso com essa alegria. Sabe, querido, muitos de nós ignoramos
que o que Deus realmente espera de nós não é que meramente uma oferta seja entregue. Não é que meramente o nosso dízimo ou qualquer nível de contribuição, e eu vou incluir nisso até esmola, que é o que nós fazemos pelo necessitado, não necessariamente dentro da igreja. O que Deus espera não é apenas que a gente faça, mas o que Ele espera é que nós possamos ter o coração correto, porque é o coração com que nós ofertamos que faz toda a diferença. Você pode dizer amém? O que Paulo está dizendo, eu espero que aquilo que vocês decidiram dar para Deus, que vocês já tinham prometido, ele está falando aos Coríntios, seja uma expressão de generosidade, não de avareza. E aí que ele continua e diz, e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E então ele entra no versículo 7 de 2 Coríntios 9, onde ele diz, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E há uma verdade, querido, muito forte por trás disso, que tem mexido comigo ao longo do tempo. O que Deus realmente quer, querido, não é o meu e o seu dinheiro. O que Deus realmente quer não é a nossa contribuição. Prova disso é que o Senhor disse, se você me honrar com seus bens, eu vou encher os seus celeiros, eu vou fazer transbordar os seus lagares. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não quero tirar de você, eu quero te dar até muito mais do que o que você vai me dar. Mas Deus está tentando nos ensinar, querido, a ter um coração e uma atitude correta. O que Deus está pedindo que a gente faça com os nossos bens é dar a Ele honra. Ele diz, eu quero que vocês me honrem. Em Malaquias 1,6, Deus diz, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Ele diz, se eu sou pai, cadê a honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? Deus chega ao ponto de dizer, vocês estão acendendo em vão o fogo do meu altar, lá em Malaquias. Ele diz, era melhor que algum de vocês fechasse as portas, ele está falando da porta do templo. Deus está dizendo, em vez de vocês trazerem o melhor animal para o sacrifício, como eu determinei, alguns de vocês estão trazendo o animal coxo, o cego, o manco. Deus estava dizendo, o que eu pedi desde o início para vocês não era a oferta. O que eu pedi é que através deles vocês pudessem me dar honra. O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção. Deus estava dizendo, eu quero ser colocado acima. E aí nós olhamos para Gênesis 4, a primeira menção de uma oferta na Bíblia. E a Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Qual a diferença entre um e o outro? Os dois entregaram uma oferta. Eu aprendi quando criança, na escola bíblica dominical, que Abel entregou um cordeiro, que é o símbolo e uma figura de Jesus e da morte de Jesus, e que cada um de nós só será aceito diante de Deus por meio de Jesus. Mas quando o Caim traz, na verdade, o fruto da terra, é o fruto do seu esforço, do seu trabalho, e ninguém é aceito diante de Deus pelo seu mérito, pela sua força. Irmão, essa história é bonita quando nós falamos de salvação. Mas se a gente for analisar de forma fria, não é essa a razão. Porque os dois trouxeram o fruto do trabalho. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. Então cada um entregou o fruto do trabalho. Quando Deus estabeleceu a lei de primícias, Ele pediu a primícia dos animais e a primícia da terra. Então de novo nós vemos Deus pedindo a mesma coisa que eles entregaram. Eu creio que é uma grande diferença. Em Gênesis 4, nós lemos que Abel entregou ao Senhor das primícias do seu rebanho. A palavra primícia significa primeiros frutos. O que ele estava dizendo? Antes de comer do fruto do meu trabalho, eu quero colocar Deus em primeiro lugar, expressando não apenas minha gratidão, mas minha honra, colocando Deus no lugar e no patamar devido que Ele deve ter na minha vida. O que é que Caim fez? A Bíblia diz que Caim, no fim de uns dias, trouxe uma oferta ao Senhor. Enquanto um põe Deus primeiro, o outro deixa Deus por fim, deixa Deus por último. E o que Deus quer, que Ele não é a minha, a sua sobra. Porque alguém que entrega a sobra só está entregando mesmo é se sobrar. O que ele está dizendo, isso não é prioridade. Quando em Marcos, no capítulo 12, Jesus se assenta diante do gasofilácio, diz a Bíblia, para observar como as pessoas ofertariam. O texto não diz que ele estava ali para observar quanto, mas ele estava ali para observar como. A Bíblia diz que alguns ricos depositaram grandes quantias, mas não chamaram a atenção de Jesus. Quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva pobre, que deu 2 moedinhas, que juntas, na hora de fazer o câmbio, somavam um quadrante, a menor moeda do Império Romano. E Jesus diz, essa mulher viúva ofertou mais do que todos os outros. Aí Jesus diz assim, porque os ricos deram do que lhes sobravam. Vira para o irmão ao seu lado e fala, Deus não quer a sua sobra. Deus diz, essa mulher deu todo o seu sustento.
A distinção que Jesus faz, querido, não é o valor, não é a quantidade que foi entregue, é o coração que está sendo colocado naquilo. Aquela mulher, irmão, está entregando todo o seu sustento. Eu creio que ela está dizendo, eu deixo comer um último cachorro quente. Se precisar, eu morro mais cheio de fome, mas eu morro honrando a Deus, eu morro colocando Deus em primeiro lugar. Era aquela declaração, a expressão por trás da oferta dela. Ela estava dizendo, Deus, você é mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. Agora, os ricos deram grandes quantias, mas a Bíblia diz era sobra. Significa que primeiro eles gastaram com eles mesmos. Pô, olharam para trás, sobrou aí, sobrou, então dá para Deus. Nós precisamos entender que o que Deus tem procurado há muito tempo, que Ele dê um coração e uma atitude correta. É por isso que a Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria. Deus não está atrás da oferta. Deus está atrás de um coração correto, que entenda o que é que Ele espera de nós. Quando a Bíblia diz Deus ama o que dá com alegria, não está dizendo que Ele não ama mais ninguém. Mas nós precisamos entender o prazer que Deus tem num momento como esse. Eu sou pai de 2 filhos, o Israel e a Alice. Nesse momento ele está com 16 anos, ela com 13. Mas, como pai, obviamente existem algumas coisas que eles fazem ou falam, que tem o poder de produzir um alto nível de realização, satisfação no meu coração. Alguns anos atrás, meu filho olhou nos meus olhos e falou, pai, quando eu crescer eu quero ser um homem de Deus que nem você. Eu quero pregar como você prega, eu quero ter o caráter que você tem, e eu quero mover nos dons do Espírito como você move. Irmão, eu não ganhei o dia, eu ganhei o ano, eu ganhei minha vida ouvindo aquilo. É uma realização que só um pai sabe o que é isso. Um dia desse, minha filha, bem novinha ainda, me fez uma pergunta a respeito de casamento. Falei, filha, você é muito nova para a gente ter essas conversas. Aí ela falou, ih pai, já até sei o tipo de marido com quem eu quero casar. Quando ela falou isso, eu já ameacei ter aquela crise de ciúme. Minha mulher muito sábia disse, ouve primeiro. Eu falei, ei, que tipo de marido é este? Já com aquele tom de voz alterado. Ela olhou para mim e falou assim, um que me trate que nem você trata a mamãe. Aí me quebrou, irmão, porque como é que eu vou falar mal disso? Mas eu falei, difícil vai ser achar um desse, menina. Para não ficar por baixo. Mas são momentos como esse, querido, onde os filhos estão olhando para a gente. E apesar das nossas limitações, das nossas imperfeições, dizendo, eu quero algo parecido com aquilo que eu encontro em você, isso enche o coração de um pai de alegria. Agora deixa eu te dizer, querido, por que Deus ama o que dá com alegria? Nós precisamos entender o que é essa expressão de generosidade, porque Deus, o nosso Pai, é um Deus generoso. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando a Bíblia vai falar do ato de doação de Deus, ela relaciona isso com quem Ele é. Tiago escreve, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, em outras palavras, generosamente. Deus é um Deus generoso. E Deus espera, querido, que eu e você sejamos parecidos com Ele. Deus espera que a gente possa reproduzir quem Ele é e o seu coração. Você pode dizer amém? E 1 de João, capítulo 3, abre comigo lá. 1 de João, capítulo 3, no versículo 16, eu vou ler 16 ao 18, ele diz, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, então primeiro ele mostra como Jesus manifestou seu amor, doação de vida, e diz que nós temos que reproduzir isso, agir como Ele agiu. E aí, com essa visão de doação como Ele se doou, o texto diz, ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu creio, querido, que o assunto da generosidade, que envolve essa capacidade de ter um coração que se agrada, que se alegra em fazer isso, tem muito a ver com uma visão que o próprio Deus tem, de que nós possamos ser parecidos com Ele. E esse coração, querido, precisa ser cultivado. Em Atos, no capítulo 5, e muita gente acha, quando nós entramos nesse assunto de contribuição, que isso não é relevante na vida espiritual. Irmão, deixa eu te dizer, no capítulo 10 de Atos, um anjo de Deus aparece para Cornélio, e ele diz assim, as tuas orações e as tuas esmolas
subiram para a memória diante de Deus. O que ele está dizendo, o que você faz no terreno da contribuição, sobe diante de Deus, é algo tão espiritual quanto as suas orações. Muitas pessoas erram achando que esse momento não é importante, seja no culto ou naquilo que nós temos que fazer no dia a dia. Quando Jesus entra no templo e senta diante do gasofilaço para observar o como eles estão fazendo aquilo, eu não posso olhar para isso e dizer que não é importante. Agora, o que realmente mexe comigo é Atos capítulo 5. Na oferta de Ananias e Safira, a Bíblia diz que Pedro olha para Ananias e diz assim: por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Naquele momento Pedro diz a Ananias: a propriedade que você vendeu era sua e nenhum de nós te pediu. Depois de vendido, o dinheiro da venda era seu e nenhum te pediu. Se você decidiu ofertar, foi porque o Espírito Santo moveu o seu coração. Agora, quando você vem com essa história que você está contando, você não está mentindo para a gente, você está mentindo para o Espírito Santo. Com isso, Pedro está dizendo que quem começou a realizar isso no coração de Ananias foi o Espírito Santo. Aliás, é impressionante quando você lê no livro de Atos o nível e o mover de oferta. Seja, querido, na Bíblia ou na história, sempre que há avivamento, sempre que há uma manifestação distinta da ação de Deus e do Espírito Santo, você vai perceber que essa é uma área onde Deus quer mexer na vida das pessoas. Nós não podemos olhar para esse assunto que envolve finanças e dizer não é importante. Alguém diz que essa é uma das últimas áreas do ser humano que parece querer se converter. É por isso que quando Zaqueu diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olha e diz: hoje entrou salvação nessa casa. Porque quando o mover de Deus alcançou o bolso, querido, é porque algo profundo está acontecendo. Pedro olha para Ananias e diz: o Espírito Santo começou algo em você, no seu coração, mas você deixou Satanás entrar e abortar o processo no seu coração. Agora pensa comigo, querido. Você não vai ver 2 pessoas brigando pelo que não tem valor. Você não vai ver 2 pessoas na rua brigando por um pedaço de pão, um galho de árvore. Não é por isso que as pessoas disputam. Você vai ver as pessoas brigando pelo que tem valor. Agora pensa comigo, Deus e o diabo disputando o coração do homem na hora da oferta. Você acha mesmo que isso não tem valor? Você acha mesmo que isso não tem importância? Isso tem uma importância maior do que aquilo que a gente tem conseguido mensurar. Agora, para Deus, querido, a importância nunca tem a ver com a oferta em si, mas com o coração correto. E é só você olhar o que o diabo tentou abortar. O diabo não impediu Ananias de dar a oferta. Ele tirou uma pequena parte, mas deu a maior parte. Então o diabo não estava lutando contra o dinheiro que seria entregue, mas ele conseguiu corromper o coração de quem entregaria. E da mesma forma, querido, o prazer de Deus não estava no recurso que seria entregue, porque esse recurso acabou sendo entregue. Mas Deus estava de olho num coração que teria feito isso da forma correta. Então o coração com que ofertamos faz toda a diferença. E é por isso que nós precisamos entender uma atitude correta de generosidade. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, eu quero que você diga para alguém ao seu lado, fala: nossa atitude determina a revelação de Deus. Irmãos, eu tenho entendido que a forma como nós vamos ver Deus agir, ou na verdade podemos dizer interagir conosco, tem muito a ver com a nossa atitude. Eu posso dizer e dar o testemunho de que eu tive um pai só. Hoje em dia, na atual conjuntura, isso já está virando um testemunho, dizer que teve um pai só. Mas esse um pai só que eu tive, muitas vezes ele agia de forma muito diferente. Teve momentos de eu ver meu pai todo sorridente diante de alguma coisa que eu fiz, e teve momentos em que ele foi pegar aquele instrumento de Deus, que foi muito usado na minha vida, que era aquela cinta bendita. Agora, o que levou meu pai em alguns momentos a estar feliz diante do que eu fiz, em outros momentos ter que me disciplinar, não é porque ele era bipolar e não sabia como se comportar. O que gerou isso foi a minha atitude. Quando eu fazia as coisas corretas, eu tinha a alegria e o louvor dele. Quando eu aprontava, a cinta comia para valer. Eu nunca apanhei do meu pai por tirar nota boa na escola. Assim como também, nunca fui elogiado ou vi ele sorridente quando algum vizinho reclamou de alguma coisa que eu aprontei. E quando nós olhamos para Deus, querido, nós não podemos imaginar que seja diferente. Porque em Romanos 11, 22, a Bíblia fala da bondade de Deus e da severidade de Deus.
Se você me perguntar, pastor Luciano, Deus é bom ou é severo? Eu vou dizer, depende. Depende do quê? Depende da sua atitude. A Bíblia diz, para com os que creram, bondade. Para com os que caíram, severidade. Então, dependendo como for a sua conduta, isso tem muito a ver com a revelação de Deus que você vai ter. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que isso é um padrão. Abra comigo no Salmo 18, 25 e 26. E eu quero, nesse texto, existem muitos textos bíblicos. A nossa intenção aqui não é esgotar, eu só quero dar um rumo e um trilho para aquilo que nós estamos falando. O texto diz assim, para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Para com o benigno, Deus se mostra o quê? Benigno. A NVI diz, ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Minha atitude de pureza me leva a uma revelação da pureza de Deus. Minha atitude de benignidade me leva a uma revelação da benignidade de Deus. Minha atitude de generosidade vai me levar aonde? Vamos lá, gente, por que é importante expressar generosidade? Para com o generoso, Deus se mostra generoso. Agora, o texto aqui diz, para com o perverso, Deus não se mostra perverso, porque não há perversidade em Deus. Mas Ele vai se mostrar contrário. Algumas versões dizem inflexível. Então, se eu andar em generosidade, isso vai levar Deus a me revelar a sua generosidade. No entanto, se eu andar em avareza, Deus não vai revelar avareza, porque não existe avareza em Deus, mas Ele vai se mostrar contrário. Deixa eu te provar isso de outra forma. Quem foi o homem de Deus na Bíblia, que teve a revelação de Deus como Jeová Jireh, o Deus da provisão? Quem foi? Vamos fazer que nem escolinha de criança. Abraão. Quando foi que Abraão teve a revelação de Deus como Jeová Jireh? Quando ele está indo entregar seu filho Isaque em sacrifício. Quando ele decide ao extremo de entregar o que ele tem de melhor. É o momento que os seus olhos se abrem e ele consegue também entender algo. No meio do caminho, Isaque diz, papai, nós estamos levando a lenha, tem cutelo, tem tudo. Cadê o cordeiro? Abraão diz para ele, Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. Antigamente eu li esse texto e pensava, Abraão deu a desperto para enrolar um menino. Porque, irmão seu, eu sou Isaque. E Abraão diz, não, meu filho, o sacrifício é você. Eu ia dizer, quero ver o velhinho me pegar na corrida. E eu ia pensar, Deus, se você quer me matar, mata você, mas meu pai não encosta em mim. Eu ia correr que nem um doido. Então, eu achava que Abraão falou isso para dar uma driblada. Mas Jesus, ele declara o seguinte no Evangelho de João. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Naquele momento que ele diz, Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. Abraão, na verdade, teve uma revelação de Deus. Que o que ele estava fazendo, Abraão, a entregar seu filho, não era nada perto do ato de que Deus iria entregar o seu próprio filho. E Abraão não estava apenas dizendo, vai ter um substituto para você, Isaque. Ele estava anunciando profeticamente, chegará o dia onde haverá um substituto para cada um de nós. Nenhum de nós precisará morrer, porque Deus vai entregar o seu próprio filho. Agora, o que abriu os olhos dele para a revelação do Deus de provisão? Uma disposição de entrega. Agora, querido, deixa eu dizer algo, eu sou alguém apaixonado por milagre de provisão. Essa é uma área que mexe comigo. Eu não sei se porque desde criança ouvia muitas histórias dos missionários no campo, dependendo de Deus, confiando. Não sei se pela história da nossa própria família, onde houve momentos onde passamos muito aperto e necessidade, Deus trouxe milagres de provisão que foram assim muito marcantes. Mas eu sempre amei isso. Quando eu falo de Deus mover nessa área da vida de alguém, eu nunca estou tentando focar, querido, riqueza. Mas eu lamento aqueles irmãos que não vê Deus mover nessa área. Eu tenho um pastor amigo, caminha conosco. Ele durante 8 anos, ele foi missionário em Angola. E ele pegou aquela época do auge da guerra civil da UNITA. Ele não foi atrás de conforto. O local onde ele estava trabalhando, no meio de refugiados de guerra, ele não tinha água, não tinha luz. Ele parou de contar as crises de malária dele na de número 40, então não estou falando de alguém que vivia no conforto. Mas teve um dia onde ele conta que junto com outros missionários entraram numa cabana de sapé e fizeram uma oração.
Ele disse para mim, a gente estava mais de uma semana comendo só farinha de milho com água. Sem tempero, sem acompanhamento, sem nada. Ele falou, o intestino de todo mundo, depois de uma semana já estava ressecando. A gente estava que não aguentava aquilo. Mas para não murmurar igual os israelitas contra o maná, diz que eles entraram na cabana e começaram a dizer, Deus, nós te louvamos pela farinha de milho. É melhor ela do que nada. Mas enquanto ele está ali agradecendo, um deles teve coragem e falou, Deus, mas a gente queria tanto uma carne. Manda uma carne, Deus. E quando o primeiro teve coragem, irmão, pensa no avivamento daquela oração. Os outros, amém, Deus, manda uma carne. Começaram a orar por aquilo. Ele me disse, Luciano, enquanto nós orávamos, ele falou uma rola, que para nós lá em Angola é maior do que a rolinha aqui do Brasil. Ele diz uma rola, que eu apelidei de rola kamikaze. Desceu do céu. Ele falou, não sei como, ela atravessou aquele telhado de sapé. Que nem um pouco de água quando cai não passa. Mas ela atravessou, caiu abobalhada no meio da roda. Diz que um deles já passou a mão numa panela, deu na cabeça dela, ô glória! Aí um olhou, mediu o tamanho e disse, Deus, nós estamos em 3, manda mais. Enquanto eles oravam, veio a segunda e a terceira rola kamikaze. Ele disse que eles fizeram um guisado. Depois de um tempo perguntei para ele, falei, e aí, vocês repartiram com mais alguém? Ele disse, pastor, a gente estava em 3. Deus mandou 3, nós pensamos, essa é só para quem ora. Ele disse, nós resolvemos o negócio ali dentro. Então, eu quero que você entenda que o foco do que eu estou tentando passar para você hoje, querido, eu não estou tentando te levar a uma visão de dizer que você precisa entrar no lugar de grandes riquezas. Mas eu quero te desafiar, querido, a poder ver o poder de Deus se manifestando na sua vida e trazendo sobrenaturalmente a provisão dele. Agora, muitos cristãos não conseguem ter a revelação da provisão. Por quê? O coração já está errado. E o que existe dentro dele não é uma atitude de generosidade, é uma atitude de avareza. E a atitude de avareza, irmão, vai nos impedir de ter a revelação do Deus de provisão. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Abra comigo em Marcos, no capítulo 8. Enquanto você localiza, eu já vou ganhando tempo explicando o texto. Aqui nós temos o segundo milagre da multiplicação de pães. Em Marcos, no capítulo 5, a gente tem o primeiro. Em Marcos 8, a gente tem o segundo. A partir do versículo 1, o texto diz assim, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Versículo 4, o que eu decidi por mim mesmo eleger, uma das perguntas mais estúpidas que você pode achar na Bíblia. Mas os seus discípulos lhe responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Irmão, se fosse a primeira vez que Jesus fosse realizar o milagre da multiplicação, a gente dá um desconto. Ninguém nunca viu isso acontecer antes. Mas eles já tinham visto isso acontecer. Aí Jesus chama eles para conversa e diz, olha, eu não quero deixar a multidão embora dessa forma, estão jejuando 3 dias, o caminho é longo. Eles olham para Jesus e tem a cara de pau de olhando para Jesus, a manifestação da provisão de Deus encarnada diante deles, perguntar, de onde poderia alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eu não sei o que você sente, irmão, para mim é revoltante. Como é que eles podem olhar na cara de Jesus e perguntar isso? Mas eu quero te mostrar o que eu enxergo no texto sobre uma atitude deles. Versículo 5, Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, 7. Vou te mostrar pela Bíblia que eram 8. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos. Agora pula para o versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Se eles esqueceram de levar pães, aquele um pão que está no barco já estava lá, na hora que Jesus estava precisando de pão. Deixa eu te dizer que eu acredito que existe aqui o que eu apelidei de a conspiração do pão escondido.
E eu quero te mostrar, querido, nas palavras de Jesus que vão vir a seguir, que Jesus está denunciando que a incapacidade deles de enxergar a provisão de Deus é pela indisposição deles de dar ou entregar algo. Quando a gente lê os evangelhos, vai cruzando informações, e a gente precisa sempre aplicar um pouco de lógica. Eu não creio que quando Jesus pergunta quantos pães tens, que todo mundo já tinha isso na ponta da língua. Eu imagino que eles têm que fazer um levantamento. Imagino os 12 apóstolos saindo e voltando. E aí? Pedro diz, na minha parte ninguém. André, na sua, também ninguém. Felipe, aqui 1. André, aqui 2. Tomé, nenhum. Na de Tomé, eu sempre imagino que não tinha nenhum. E eles fazem o levantamento. E por fim, imagina eles confabulando. Então, ok, com o nosso, nós vamos lá dizer para Jesus, são 8 pães. E de repente alguém diz, 7. Mas são 8, 7. Mas 7. Da outra vez tinha mais gente, menos pão, com 5 pães, Jesus resolveu o problema. Para que mexer com o nosso? Deixa o nosso quieto. 7. E eles vão lá e dizem para Jesus, são 7 pães. Agora vamos continuar lendo. Ora, aconteceu, versículo 14, que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Outro evangelho diz que ele estava falando da doutrina deles. Mas o que eles entenderam? 16. Eles discorriam entre si, é que não temos pão. Irmão, aqui é outra atitude de cegueira. Porque se com 5 pães ele alimentou a multidão, com 7 alimentou outro. Você acha que um pão no barco não daria para eles todos? Versículo 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Irmão, vai vendo a pergunta de Jesus, para você imaginar se o clima estava bom. Ainda não consideraste, nem compreendeste, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? E aí Jesus vai para o assunto. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, está falando da primeira multiplicação. Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. Por que na primeira vez eles recolheram 12? Porque eram 12 apóstolos, e cada um voltou com o seu cesto cheio. Aí Jesus disse, vocês não lembram da primeira? A gente lembra. O que mostra que o problema na segunda, irmão, não é falta de memória, é cegueira. Agora, olha a pergunta seguinte, 20. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, antes da gente embarcar? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Agora, olha a pergunta final de Jesus. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, está assim, alô? Ele diz, por que na primeira sobrou 12? E agora sobrou só 7? O que me faz acreditar que 5 deles estavam metidos na conspiração do pão escondido. E eu não sei porque tem uma implicância que Judas e Tomé estão no meio dos 5. Um que tinha o coração no dinheiro, outro que duvidava. Mas, é brincadeira. Irmãos, tem algo acontecendo. O Senhor diz, como é que vocês têm olhos e não veem? Como é que vocês não conseguem compreender? Eu creio que o protesto de Jesus é dizer, vocês acham que um pão não daria para nós todos? Mas quando você, querido, tem um coração de generosidade, de entregar, seus olhos se abrem para a revelação de Deus. Quando você tem um coração de reter, seus olhos se fecham para a revelação do Deus da provisão. O problema de Ananias não foi o que ele deu. O problema de Ananias foi a parte que ele não quis dar. Essa atitude, querido, quando se mesclou, comprometeu toda a disposição que já havia de entregar algo. Eu tenho visto muita gente que não quer dizer que ele não entregou, mas muitas vezes mesmo entregando o seu dízimo, entregando a sua oferta, o coração ainda não conseguiu se alinhar, ele não conseguiu entender o princípio, ele não conseguiu entender quem Deus é e como ele precisa manifestar aquilo. E muitas vezes, querido, ao agir dessa forma, nós estamos nos impedindo de enxergar quem é o Deus de provisão. Expressão de generosidade é o que Deus está pedindo, não é porque Ele quer que as pessoas entreguem mais. Quando você olha Ele destacando a viúva na frente dos ricos, é óbvio que Deus não estava interessado na quantia.
Quando Paulo diz o que semeia pouco vai colher pouco, o que semeia muito vai colher muito, não era só muito dinheiro, querido. Eu creio que Deus está falando do muito, a disposição de entregar. A dimensão da minha semeadura não é determinada só pelo valor da minha oferta, até porque a oferta é relativa, querido. R$50 para um é troco, para outro garante a comida de uma semana. Então Deus nunca vai comparar o valor de um com o valor de outro, porque isso é relativo. Mas eu creio que esse muito tem a ver com um coração, com uma disposição dentro de nós, de nos alegrarmos, de entendermos o que é que Deus está proporcionando. É uma oportunidade de eu manifestar a natureza de Deus, a identidade de Deus, de eu ser como Deus, de eu agradar o coração de Deus, por ser um filho parecido com Ele. Mas é também o caminho, querido, onde através da minha atitude, a revelação da generosidade de Deus vai se manifestar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Para terminar, em terceiro lugar, nossa atitude determina não só a revelação de Deus, mas ela determina os resultados que nós vamos ter. Diga para alguém ao seu lado, fala, sua atitude determina os resultados que você terá. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 11. E no versículo 24. E fica tranquilo, irmão, nós não vamos levantar nenhuma oferta depois. Eu quero ajudar você a viver de uma forma frutífera na sua vida cristã no dia a dia, amém? Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A NVI traduziu esse texto assim: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ao olhar para esse texto, ao olhar para essa verdade da palavra de Deus, é evidente, querido, que a disposição, a liberalidade, a generosidade de um o leva a provar mais. O que é que Jesus diz em Lucas 6,38? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada. Você já parou para pensar o que é recalcada? Eu, de vez em quando, no intervalo de um dos nossos cultos que nós temos no domingo, às vezes quando eu entro no banheiro e eu dou uma olhada no cesto de papel do lado da pia que está cheio, eu dou uma levantada com o pé e piso, empurro aquilo lá embaixo. E eu digo que está garantido que mais um culto deu certo. Isso é recalcar. Ele diz boa medida, recalcada. Ele diz sacudida. Já foi à padaria pegar o pão, a moça começa a colocar o pão, vê que não dá, ela começa a dar uma chacoalhada para acomodar e caber mais. Então Deus está dizendo, eu quero fazer caber mais aí. Mas ele diz boa medida, recalcada, sacudida. Aí ele diz, e transbordante, generosamente vos darão. Irmão, o generosamente vos darão é ativado quando você é generoso primeiro. Provérbios 11, 24 diz, a quem dê liberalmente, a quem dê com generosidade, generosamente. E a Bíblia diz, e ainda se lhe acrescenta mais e mais. O caminho para que a gente veja a intervenção e a liberação de Deus, querido, é o caminho da generosidade. E o resultado é determinado pela minha própria atitude. A minha atitude me leva a uma revelação e a revelação me leva a provar o resultado. Agora, o que o versículo diz? Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Esse reter mais do que é justo, a NVI interpretou assim, os que retêm o que deveriam dar. Eu tenho aprendido uma verdade na Bíblia. Em 2 Coríntios 9, que é o texto que nós começamos lendo, lá no versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus dá pão para alimento e semente ao que semeia. Parte dos recursos que chegam na minha mão é pão. Eu tenho direito de comer isso. Mas parte do recurso que chega na minha mão é semente. E semente, querido, não se come. Semente se planta. Quando a Bíblia diz que alguns retêm mais do que é justo, está falando do camarada que acha que tudo é pão, que tudo é só para ele. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não quer apenas que eu e você tenhamos recursos para nós. Tem gente que tem dificuldade de aceitar isso. No final de um culto, anos atrás, quando pastoreava no interior, uma pessoa me procurou, falou, olha, eu tenho ouvido falar muito de vocês, da igreja, de você pregando, e eu quis vir aqui conhecer. Eu, inocente, achei que estava na frente de um fã, de um admirador. Eu estava esperando ele falar alguma coisa boa. Aí eu falei, o que você achou? Ele falou, dá para resumir
a filosofia de vida cristã de vocês em 2 palavras, em 2 frases. Eu falei, quais? Aí ele, citando ironicamente o texto de Provérbios, diz, me dá, quando fala das filhas da sanguessuga. E eu já não achei bonito o que ele falou. Ele falou, vocês são muito egoístas. Vocês só pensam em vocês acham que Deus está aí o tempo todo só para ficar mimando vocês. E ele começou a bater pesado. Eu interrompi ele e falei, ei, eu quero saber qual é a sua filosofia de vida cristã. Eu não quero que você só fale da minha. Me diz aí qual é a sua. Ele falou, eu já aprendi a dizer para Deus, se Ele me der só o que eu preciso, está mais do que suficiente. Quando ele falou isso, eu falei, então o egoísta é você. Não, eu só quero o que eu preciso. Eu falei, é isso que faz de você um egoísta. Se você receber só o que você precisa, você nunca vai ter nada para dar para ninguém. E Deus nunca quis dar para você só o que você precisa. Irmão, o plano de Deus não é só nos abençoar. Em Gênesis 12, Deus diz para Abraão, eu te abençoarei, mas não para aí, ele diz, eu farei de ti uma bênção. Deus não quer só te abençoar, Deus quer fazer de você um abençoador. Deus não quer só te suprir, Ele quer fazer de você um supridor. Ele não quer só te prover, Ele quer fazer de você um provedor. Paulo escreve em Efésios 4, 28, diz, o que antes roubava, antes da conversão, agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus não quer dar só o que você precisa, meu querido. Alguns crentes estão tentando exercer fé para ter o que precisa. Nós precisamos acreditar que Deus quer nos dar mais do que a gente precisa. A Bíblia diz, boa medida, recalcada, sacudida, depois diz, transbordante. Por que Deus quer transbordar aquilo? Na economia de Deus, na mentalidade de Deus, não existe lugar para desperdício. Quando Jesus multiplicou os pães, Ele diz, recolhe o que sobrou para que nada se perca. Deus não é um Deus de desperdício. Por que Ele quer que você transborda? Só para perder para o lado de fora? Não. Deus quer que você transborde em pessoas que estão perto de você. Deus quer que você transborde em pessoas à sua volta. Deus quer que você transborde no reino. Nós precisamos ter essa mentalidade. E se nós entendermos, querido, que andar em generosidade, experimentarmos a multiplicação que Deus quer trazer, isso vai fazer toda a diferença. Vai comigo lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. A gente leu até o 7, eu mencionei o 10, mas eu quero que você veja comigo o 8 e o 9, antes do 10. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, diga comigo, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Não, mais forte. Eu quero ver vocês no modo aleluiado, empolgado. Diga comigo, a fim de que tendo sempre, diga tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Então, irmão, se o texto está dizendo o que ele quer dizer, Deus quer que eu e você tenhamos sempre, não só hoje, amanhã, depois da manhã, sempre. Em tudo, em todas as áreas, o quê? Ampla suficiência. Não é o ideal de Deus, querido, que você vive em necessidade. Nós podemos enfrentar momentos como esse, que vão ser mudados pela entrada da provisão. Paulo diz, já aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Ele fala tanto na necessidade como na fartura. Aí de vez em quando levanta um crente e diz, Paulo tinha necessidade. Eu digo que também tinha fartura. Agora, nós precisamos acreditar, querido, que há um propósito nisso. Vamos continuar. O texto diz, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, para quê que é para ter tudo isso? Superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá vocês e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Para que Deus quer enriquecer alguém? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Irmão, deixa eu te dizer algo. Eu creio que uma mentalidade precisa ser mudada na nossa nação. Há um conceito de prosperidade sendo pregado que eu não creio que é bíblico. Porque as pessoas estão pregando, dizendo por aí que você pode virar como uma represa, que Deus vai começar a te encher e você vai acumulando tudo. Eu não creio que essa é a vontade de Deus. Deus não quer que você seja uma represa. Deus quer que você seja como o leito de um rio. Água entra, água sai, mas nunca para de entrar, nunca para de sair. O que Deus quer fazer de você, que Ele não é só um alvo da bênção. Deus quer fazer de você um canal da bênção.
Então você vai ser um instrumento através do qual Deus passa através de você. O texto não está dizendo que Deus vai multiplicar o pão. Porque o pão, querido, a gente precisa da mesma quantidade sempre. Não tem por que multiplicar pão. O que Deus vai multiplicar é a sementeira. O que Deus quer nos dar é a capacidade de poder fazer mais pelo reino. Há uma grande colheita para acontecer nessa terra, querido. E a igreja de Deus vai precisar de recursos para financiar essa colheita. Nós temos que ter uma visão de fé, de que Deus vai atrair recursos de forma sobrenatural aos seus bons mordomos, como nós falamos hoje de manhã. Agora o propósito, querido, não é você segurar tudo para você. Porque quando essa é a atitude, que Deus não encontra o coração generoso, mas avarento, que quem quer segurar tudo é avarento. Aí Deus não pode fazer algo por mim e por você. Tiago 4,3, eu citei no início. Pedis, não recebeis, porque pedis mal. Qual a definição de pedir mal? Para esbanjardes em vossos próprios deleites. Alguém que só está buscando algo de Deus, querido, e ele quer só para ele, para ficar feito criança, quando agarra o brinquedo e diz, é meu, de mais ninguém. Essa pessoa já incapacitou o fluxo de oração para ser respondido. Agora, você quer ver na Bíblia gente que consegue chamar a atenção de Deus? É quem não está focado em si. O anjo de Deus aparece para Cornélio e diz, tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que você faz para os outros chama a atenção de Deus para você. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. E assim, querido, nós vamos enxergando na palavra de Deus princípios que nos fazem entender e que nos fazem compreender essa verdade. E nós precisamos desenvolver no nosso coração, querido, essa característica de generosidade. Porque não apenas o coração correto faz a diferença, mas ele me leva a ter a revelação correta de Deus. Ele me permite experimentar a intervenção de Deus. A generosidade, querido, é uma chave poderosa. Eu não creio, querido, que o propósito de Deus prosperar alguém seja para aquilo parar só nele. Deus quer fazer de mim e de você canais. Você pode dizer amém? Eu creio que nós precisamos, ao mesmo tempo que falamos de provisão sobrenatural, voltar a pregar contentamento. A gente precisa ter um nível de contentamento. Isso é pessoal. Cada um deve avaliar seu coração, deve entender em Deus. Eu não posso dizer para você o que você pode ter e o que você não pode ter. Mas eu já procurei decidir na minha vida algumas coisas que eu não quero ter. Um irmão me perguntou outro dia. A gente mora a 1 hora lá em Curitiba, do litoral paranaense, e 2 horas do litoral de Santa Catarina, que eu não posso admitir em público que é melhor do que o nosso. E outro dia alguém chegou para mim e disse, pastor, o senhor está orando para ter uma casa na praia? Eu falei, eu não. Ele falou, por que não? Eu falei, eu uso a sua. Eu falei para ele, alguém tem que ter para nós curtir o negócio. E já que tem gente à minha volta o suficiente que tem, eu tenho casas na praia à minha disposição em toda a costa brasileira. Então no meu coração eu tomei a decisão que não preciso. Agora, a minha decisão, ela não pode julgar o que acredito que pode ter. Você entende a diferença? Então, eu não estou tentando te dizer o que a gente pode e o que não pode. Eu defini, querido, na minha vida o que seria a cota do pão. E o que excede a cota do pão, para mim, é semente. E eu quero tocar o reino de Deus. Eu quero tocar não apenas os planos e os projetos da igreja. Eu quero tocar pessoas. Porque, querido, quem está tocando pessoas está chamando a atenção de Deus. Provérbios 19:17 diz, o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Então, a coisa que nós vamos fazer do lado de dentro, o dízimo, querido, é um compromisso que nós temos com a nossa igreja local. Paulo diz que quem é alimentado espiritualmente, é onde ele recebe isso, é ali que ele contribui materialmente. Isso é um princípio bíblico. Então, obviamente, eu não vou destinar o dízimo a lugar nenhum. Agora, as ofertas, eu posso ir além da minha igreja. Eu posso investir em... Irmão, eu oferto até em ministério que eu não gosto do jeito que eles trabalham. Porque mesmo entendendo que a maneira como eles estão trabalhando não é a minha, eu ainda prefiro acreditar que eles estão produzindo resultados para o reino de Deus. E a oferta, querido, é algo que eu posso fazer pelo reino, além do que eu faço na minha igreja local. Agora, esmola, querido, é o necessitado. Necessitado não precisa ser só alguém passando fome, querido. Todo tipo de necessidade. E esse coração de generosidade, querido, é o que tem o poder de atrair manifestações poderosas da parte de Deus. Você pode dizer amém? Porque hoje em dia, querido, tem gente que só quer receber.
Eu estava num culto que ensinei sobre essas coisas. No final da reunião, o irmão chegou para mim e falou: pastor, quantos carros o senhor já ganhou até agora? Eu falei: 5. Ele pegou minha mão, botou na cabeça dele: passa essa unção. Eu falei: mas já dei 5. Ele tirou minha mão, falou: deixa quieto. Quer dizer, ganhar carro eu quero, dar não quero. Irmão, eu quero ganhar mais para dar mais. Nós precisamos ter a visão correta, porque isso vai nos levar a um lugar diferente. Você pode dizer amém? Eu quero desafiar a se colocar em pé, por favor, para que a gente possa orar junto. Irmãos, eu não creio que Deus seja contra você prosperar. Eu não creio que o dinheiro é um problema, porque a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor ao dinheiro é a avareza. E tudo que nós estamos falando de ruim aqui, querido, está na avareza. Agora, amar o dinheiro, querido, é algo que uma pessoa pode ter mesmo sem ter dinheiro. E isso é triste. O camarada pode estar mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado, se chama a mulher de meu bem, o banco confisca. E além de falido, ele tem o amor ao dinheiro. Então, além de quebrado, ele tem a raiz de todos os males. Lascou tudo. Agora, o Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então, eu gosto de uma frase que define bem isso: o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o crente. Aí a confusão está feita. Eu creio que Deus quer trazer recursos, e nós precisamos ter uma mentalidade de fé que atrai os recursos. Nós precisamos ter atitudes que atraem os recursos. Agora, se nós não tivermos o coração correto para receber os recursos, ou eles não virão, ou eles se perderão. E eu creio que, se nós tivermos o entendimento correto, isso não vai mudar só a forma e a maneira como nós contribuímos na casa de Deus. Vai mudar a forma como nós relacionamos com as pessoas. Outro dia um irmão me disse: pastor, eu quase nunca ganho presente. Eu perguntei: você costuma dar presente? Ah, mas ninguém me dá, também não dou. Em Mateus 7,12, Jesus diz: tudo o que quereis que vos faça, fazei vós a eles. Eu acho engraçado quando a gente brinca, vira para o irmão ao seu lado, profetiza, vai me dar um livro de presente. Na hora de pedir, é um fervor. Mas quando a gente brinca, fala para o irmão ao lado: hoje eu que vou te abençoar. Ninguém fala nada. É gente que na hora de dividir a comida, saiu comer junto, quer dar um jeito de ficar com a menor parte, vai no banheiro na hora de pagar. Ó Deus falando agora, hein? Nós deveríamos ter uma atitude de dizer: eu quero abençoar. Irmão, eu creio que vai chegar o dia, os crentes não podem brigar, mas vai chegar o dia que a gente quase vai brigar para pagar a conta do outro, para abençoar o outro, para dizer: eu vou ser bênção na sua vida, eu quero plantar algo em você. Eu quero te desafiar nesse momento a se colocar diante de Deus com uma atitude correta. Paulo escreveu a Timóteo: irmão, acredita, eu estou tentando parar, mas eu preciso falar uma coisinha a mais. Quando Jesus disse: não junteis para vós tesouros na terra, eu quando lia isso quando adolescente, eu achava que todo mundo tinha que ter uma mentalidade franciscana, a gente não pode ter nada. A palavra ajunteis, no original grego tesaurizo, ela fala de acumular. Eu creio que Jesus está dizendo que a gente não deve ser represa, não deve viver em função só de reter para a gente. Mas ele diz: mas acumulem para vocês tesouro nos céus. A pergunta é: como é que se junta tesouro no céu? Se você olhar todos os textos na Bíblia que falam disso, você vai descobrir que a única forma de juntar tesouro no céu tem a ver em como a gente usa o tesouro da terra. Para o jovem rico, Deus disse: dá tudo para os pobres. E quando Deus pede esse tipo de coisa para alguém, querido, tem que se obedecer. Embora a gente ache errado tentar trazer o movimento franciscano para o resto do mundo, o que aconteceu no meio deles, a gente precisa reconhecer que foi legítimo. E há momentos que Deus pode pedir isso a algumas pessoas. E não quer dizer que durante a vida inteira não vai acontecer mais nada. A pastora Zené estava me contando hoje a história de como Deus chamou ela para BH e fez a limpa na vida dela. Fez abrir mão de tudo. Há momentos onde isso pode acontecer.
Agora, nós não podemos desenvolver uma mentalidade, querido, contrária ao que isso pode gerar também na nossa vida. Em 1 Timóteo, capítulo 6, é aqui que eu quero encerrar. 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 17. Nos versículos anteriores, Paulo tinha dito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele tinha dito que muitos que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Porque o problema não é a riqueza, querido, é o anseio por ela. O problema é a avareza. E ele chega no versículo 17, que parece uma contradição do que ele estava falando antes, se você não entender a perspectiva correta. Ele diz para Timóteo assim: exorta aos ricos do presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Esse para nosso aprazimento é para nossa satisfação. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então ele continua e diz que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O tesouro, querido, nós acumulamos depois, tem a ver com a forma como a gente usa isso agora. E não com a proibição de se ter alguma coisa aqui. Porque eu repito, o problema não são os recursos, é a avareza. Paulo diz em Colossenses 3,5 que a avareza é idolatria, que é apegado ao que é material, tem um falso Deus, um ídolo na sua vida. Agora, quem tem o coração de generosidade, querido, o que ele tem? Ele tem um coração blindado. Quando em Provérbios 3 o Senhor diz: honra o Senhor com os seus bens, nós precisamos pensar, por que Deus está pedindo isso? Deus não precisa dessa honra, querido. Deus não é carente. Deus não precisa que todo dia a gente vá lá, dê uma lambida de adoração dele, e daí diz: eu estou me sentindo mais Deus agora. Ele é absoluto, ele é completo em si mesmo. Quando ele pediu honra, querido, era por causa da gente. E se honrar significa distinguir, Deus está dizendo: nesse assunto dos bens, me coloque acima. Porque o único Senhor que é apresentado na Bíblia, concorrendo com o senhorio de Deus no coração do homem, é um relacionamento errado com as riquezas. O Senhor Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu creio que uma das razões pela qual, quando você vê Jesus no templo, as pessoas estão colocando oferta no gasofilácio. No avivamento do livro de Atos, por 3 vezes a Bíblia diz: traziam dinheiro aos pés dos apóstolos. Parece que o lugar de entrega mudou. Eu particularmente acredito que os apóstolos metiam o pé naquilo para dizer para o dinheiro: aqui você não é senhor, aqui você é servo, aqui você está debaixo de controle. E quer saber, irmão, para mim existe uma revelação disso no céu. A Bíblia diz que as ruas serão de ouro. Isso não mostra para mim só o quanto o céu é rico, mas Deus diz: pega o ouro, esse negócio que o povo valoriza tanto lá na terra, faz piso para andar por cima, para desprezar esse negócio. Agora, se o coração está blindado, Provérbios 3, o Senhor disse: se você me honrar, me pôr acima, Ele diz: eu vou encher os seus celeiros, eu vou transbordar os seus lagares. Deus diz: eu honro aqueles que me honram. Porque isso é só uma barganha? Não, Deus está dizendo: se eu encontrar em você um coração que se protegeu contra a avareza, então eu posso te dar mais, porque eu não vou perder você. Deus quer encontrar em nós, querido, um coração que se exercite na generosidade. E eu quero te pedir uma coisa: você seja sensível no seu coração se isso vem de Deus ou não. Eu gostaria de pedir que cada pessoa nesse lugar pudesse tomar uma decisão. Você não precisa fazer isso agora, mas a decisão eu quero que você tome agora, de não ir embora desse lugar sem tomar uma decisão de fazer alguma coisa por alguém. Não estou falando no culto, e nem estou falando de você trazer uma oferta. Talvez Deus coloque no seu coração um parente, um vizinho que está passando necessidade. Talvez Deus coloque alguém, querido, que não está em necessidade. Quando a Bíblia manda honrar os pais, não é ajudar o pai só se ele tem necessidade. Porque a honra, querido, vai além da necessidade. Quando eu honro alguém, se eu decido honrar o pastor Márcio, não é achar algo que ele precisa. Eu creio que a honra, e além disso, a honra é uma disposição de dizer: é porque ele merece, não porque ele precisa. Honrar pai e mãe, querida, porque eles merecem, independente se eles têm necessidade.
E eu quero que você seja sensível, porque eu creio que Deus quer quebrar algo, querido, no coração de muitos. E essa disposição de dizer, eu vou doar alguma coisa. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Talvez você tenha um perfume pela metade em casa. Talvez você tenha um brinco que pode abrir mão dele, um par de sapato usado. A gente pode, querido, se quiser fazer algo para alguém. Na nossa igreja, 2 vezes por ano, nós fazemos um culto, nós chamamos culto do dar. Todo mundo tem que trazer alguma coisa para dar para alguém. Ah, não tenho nada. Faz um voto e depois vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, aleluia. Mas nós podemos, queridos, ser abençoadores. Nós podemos, ao nosso tempo, nós podemos ajudar pessoas. E esse coração vai atrair uma provisão sobrenatural para que a gente possa fazer cada vez mais pelo reino e cada vez mais pelas pessoas. Você pode dizer amém? Pai, a Tua palavra foi lançada e semeada. Espírito Santo, se você não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. Mas eu oro que o Senhor torne viva essa palavra no coração dos meus irmãos e irmãs. Eu oro, Senhor, que haja um batismo de generosidade nesse lugar hoje. Eu oro que toda atitude de egoísmo, de avareza seja quebrada na sua presença. Eu oro, Espírito Santo, pelo Teu toque, pelo Teu mover no íntimo de cada um dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Eu oro por uma nova mentalidade. Eu oro por uma nova visão. Eu oro por uma nova atitude para a glória do Teu nome. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga amém, eu recebo. Antes de terminar, eu queria dizer que mais importante do que qualquer generosidade que a gente fale no terreno das coisas naturais, é o grande exemplo de Deus. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo. E nós precisamos entender, querido, que a essência da nossa mensagem gira em torno de por que Jesus veio. Porque Ele morreu por cada um de nós para nos perdoar. Outro dia alguém chegou para mim e falou, pastor Márcio, ele falou para mim, pastor, eu queria ter essa fé que você tem. Eu falei, olha, para você ter a fé que eu tenho, você tem que ter o que a Bíblia chama de o autor e consumador da fé, que é Jesus. Quando Ele entra na sua vida, é Ele que vai proporcionar fé. Sabe, talvez você esteja ouvindo essas coisas, dizendo, como eu posso ter isso? Em primeiro lugar, você precisa de Jesus. E nós não podemos terminar essa reunião sem dar a você a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de aceitar essa expressão do amor e da generosidade de Deus, de aceitar que Jesus voluntariamente se doou, pagando e sofrendo aquilo que eu e você merecíamos, para que a gente fosse inocentado. Eu quero saber se há alguém aqui hoje, talvez você nem entenda o que está acontecendo, mas você sabe que Deus está mexendo dentro de você. Você sabe que Deus está te chamando. Você sabe que o discurso de um homem não ia mexer com você, como o que está acontecendo dentro de você agora. E se você está aqui nesse lugar hoje, não importa se você veio a primeira vez, se você já veio mais vezes e quer entregar a sua vida a Jesus, ou se você estava afastado do Senhor e quer se reconciliar com Ele, eu quero que bem depressa você dê um sinal com a sua mão. Nós queremos saber onde são vocês que vão tomar essas decisões. Levante a sua mão. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, estou vendo várias mãos, não se acanhe. Jesus disse assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas o que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. O momento de confessá-lo é esse, em público. Eu quero que você que levantou a sua mão, venha rapidamente aqui para frente. O mais rápido que você puder. O mais rápido que você puder. Enquanto essas pessoas que já sinalizaram sua decisão vêm, eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado. Pergunta para ele, você já entregou a sua vida a Jesus? Fala para ele. Se ele falar que não, ajuda ele a tomar essa decisão. Mesmo se ele falar que sim, pergunta, você tem certeza? Fala para ele, se você quiser eu vou com você lá na frente. E venha com ele. Talvez seja a hora de voltar para o Senhor Jesus, de se reconciliar com Ele. A Bíblia diz, se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureça o coração. Não deixe para depois. Não deixe para outra hora. Não deixe para outro dia. A igreja continue orando.
Esse é um momento de batalha, um momento de guerra espiritual. Mas nós declaramos cada pessoa nesse lugar livre para responder ao apelo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós colocamos por terra toda força e influência maligna que tente impedir as pessoas de corresponder ao apelo do Espírito Santo. Declaramos cada um livre, em nome de Jesus. Talvez você diga: pastor, eu até já aceitei Jesus, mas tem algo mexendo comigo, me provocando, algo me impulsionando a vir para cá. Não tenta entender, apenas venha. Apenas venha. E deixa Deus fazer algo na sua vida. Deixa Deus fazer algo na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero pedir ao pastor Márcio, pastor dessa casa, que possa ter o privilégio de orar com vocês, de conduzi-los nessa mais importante decisão da vida de vocês. Para cada um dos demais, foi um prazer servi-los da mesa do Senhor. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Essa é a hora de Deus para a sua vida. Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Pergunte. Esta é a hora de Deus. Olhe para a pessoa que está aí ao seu lado. Nós ouvimos tanto hoje: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Pergunte quem está aí perto de você: como está a sua vida com Deus? Talvez você já tenha ouvido tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não fez o que esses estão fazendo. É uma entrega. Há um momento quando você diz: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele, se afastou. Esta é a hora da reconciliação. É a hora da volta. É a hora do seu recomeço. A salvação é um presente de Deus. Tudo que você tinha que fazer para ser salvo, Ele fez por você. A salvação é esse presente. É a graça. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Vocês que estão aqui ajoelhados, fiquem em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. Chega aqui bem pertinho de mim. Chega aqui. Chega aqui. Isso. Pode dar um passo aqui. Chega aqui. Esta é a hora de Deus para essas vidas. Mas esse é o momento de Deus também para aqueles que estão em suas casas. Eu não sei onde você nos assiste agora, mas eu sei que o mesmo Jesus que está aqui, está aí perto de você. É hora de você também fazer essa entrega, de tomar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você que estava longe, de se reconciliar com Ele, voltando aos caminhos dele. Aí no seu televisor aparece um telefone: 3429-9550. Ligue agora. Tudo será tão diferente. Queremos abençoar o seu coração, fortalecer a sua vida, orando e abençoando o seu coração. Mais vidas estão chegando. Lá na segunda galeria, todos estendam as mãos. Aqui na primeira, todos estendam. Aqui embaixo no térreo, todos estendam as mãos. Igreja, ore comigo dizendo: ó Deus e Pai, contempla nesta hora, no teu altar, estes corações que se rendem ao Senhor. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos agora cada um desses corações ao teu coração, para que a partir de agora possam viver como filhos e filhas do Senhor, em teu nome, amém. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Agora você vai viver tudo que Deus sonhou para a sua vida, e nós queremos ajudar você nessa caminhada. Igreja, dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado, segure a mão dele pelos corredores, levante bem alto, enquanto nós vamos cantar que eu me rendo a Ti. Essa rendição plena, total ao Senhor.
Nós vamos conduzir todos vocês a uma sala. Eu preparei um presente e quero entregar para vocês. Podem descer por aqui, enquanto cantamos dessa verdade. Levante a mão do seu irmão, ninguém sozinho agora. Proclame cantando.